Mateus capítulo 15. Versículo 21, nós já conhecemos bem essa palavra. Mateus 15 e 21. Diz assim a palavra de Deus: E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, conforme tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Essa palavra tem falado comigo já há algumas semanas. E eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de compartilhar com a igreja essa palavra. Hoje pela manhã nós já estivemos aqui no culto e desde ontem que eu venho debatendo um pouquinho com o que falar, né? Sempre assim, no culto da manhã. Mas glórias a Deus, graças a Deus que Ele é quem fala, é Ele quem faz a obra. Mas eu gostaria de, talvez até meio que continuar a palavra da manhã, nos trazendo alguns pontos, algumas lições. Essa mulher, ela teve uma experiência incrível com Jesus. Essa mulher, ela teve um encontro incrível com Jesus. O que ela nos ensina sobre milagres e sobre como alcançar a bênção de Deus é simplesmente indiscutível para nós e também é uma forma de nós aprendermos a nos achegar diante de Deus. A Bíblia destaca algumas mulheres nas suas páginas. Algumas delas têm os seus nomes mencionados. Nós poderíamos citar Joquebede, a mãe de Moisés, Sara, mulher de Abraão, Ruth, a moabita, que foi abençoada, né, pela sua fé, Débora, a profetisa, Esther, a rainha órfã, que mudou o destino de uma nação inteira. Mas outras dessas mulheres não eram judias. Algumas eram, outras não. Esta mulher que nós lemos aqui hoje é uma mulher grega, uma mulher gentia, uma cirofenícia, uma mulher de cultura helênica e, portanto, completamente fora da linhagem de Abraão. Ela não faz parte da descendência de Israel. Ela não cultuava o Deus de Israel como eu e você cultuamos. As bênçãos prometidas a Abraão e à sua descendência não incluíam essa senhora, não incluíam esta mulher, mas essa mulher me chama a atenção na Bíblia. E para ser sincero, chamar minha atenção não é nada, não é? Não significa nada. Essa mulher, ela chama a atenção de Jesus por causa da sua fé. E ela é elogiada no final por causa da sua fé. Por causa da maneira como ela se achega ao Mestre Jesus, como ela busca o milagre, como ela alcança o milagre que ela estava buscando, de maneira que ela faz para nós exemplo de perseverança,
perseverança, de paciência, de fé extraordinária e de adoração a Deus. Eu admiro esta mulher, entre outras razões, porque essa mulher ela conseguiu cortar a fila. Ela conseguiu entrar na frente, ela invadiu a prioridade da graça de Deus. E nós vamos aprender nesse texto hoje. Eu vou, com muita calma aqui, tentar lhe mostrar que essa mulher não fazia parte da prioridade do ministério de Cristo. Ela era gentia, como eu disse, mas ela conseguiu cortar a fila, ela conseguiu ser alcançada. Quando o tempo dela e dos gentios ainda não havia chegado, essa mulher entrou na lista de Jesus. Aquele era o momento no qual Jesus ainda estava tratando única e exclusivamente com o povo de Israel. Ele deixa isso bem claro no texto. Ele diz isso no versículo 24, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai, ou da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela, minha senhora, me desculpa, eu não tenho nada a ver com o seu problema. Eu não estou aqui por causa do seu problema. Eu não vim aqui para resolver o seu problema. Mas a postura daquela mulher, a postura dela fez Jesus reconsiderar a sua lista de prioridades. E ela foi alcançada pela graça antes mesmo que a nação de Israel pudesse ter alcançado a graça de Deus. Agora, eu fiquei olhando e perguntando assim, mas por quê? O que essa mulher tinha? O que ela fez? É bom, irmãos, nós lembrarmos que Jesus estava, o texto nos mostra, que Jesus partiu dali, ele estava fora dos termos da Judéia, da Galileia, de Israel. E se você ler nos versículos anteriores do capítulo 15, aqui onde nós lemos em Mateus, você vai notar que Jesus estava sempre sofrendo indisposição com os líderes religiosos. Jesus ele sempre estava com algum probleminha ali com os líderes de Israel. Se você ler no capítulo 4 de João, por exemplo, você vai ver que Jesus tinha deixado a Judéia e ido para a Galileia por causa dos conflitos que ele tinha com a liderança do povo de Israel. Mas agora Jesus choca-se de novo com os líderes de Israel e quando eles passam a acusá-lo, quando eles passam a caluniá-lo, persegui-lo, e aí ele deixa a Galileia, talvez para dar um refresco na mente, talvez ele queria distrair um pouco, sair daquela conturbação, e ele vai lá para as regiões de Tiro e de Sidom. A Bíblia diz, inclusive, e Marcos vai reforçar isso depois lá no capítulo 9 do seu livro, do seu evangelho, quando relata o mesmo episódio, que Jesus ele vai para Tiro e Sidom e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. No capítulo 9 de Marcos deixa isso muito claro. Jesus foi para se retirar, ele queria descansar. Mas essa mulher descobriu Jesus. Essa mulher, ela descobriu que Jesus estava lá. E é interessante porque a filha dessa mulher aqui estava possessa. A filha dessa mulher estava endemoniada. A Bíblia diz que ela estava terrivelmente, miseravelmente endemoniada. E no relato de Marcos, ele diz que a mulher deixara a sua filha presa, amarrada numa cama, e foi ter com Jesus. A situação era no mínimo grave, no mínimo exigia cuidado, tão grave que quando ela chega para Jesus, ela diz, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí é interessante, porque ao invés dela conquistar a simpatia daqueles que cercavam Jesus, ela conquistou a antipatia dos discípulos. Só que tem uma coisa, ela conquistou a empatia de Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui e te dizer, às vezes você pode até parecer antipático ou alguém ser antipático ao seu problema, mas Deus não é antipático ao seu problema. O Senhor ele tem empatia por você. Na verdade, é isto que importa. Na verdade, o que importa é ter a empatia de Jesus
Você pode ter a simpatia de todo mundo e estar distante de Deus. E ouça, é muito melhor você ter a empatia e a simpatia de Jesus do que você estar bem com o mundo. A Bíblia diz que aquele que quer, que almeja ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. É melhor você ter a empatia de Deus. O que importa é que ainda que todos estejam contra você, Jesus esteja com você. Amém? Agora, eu quero observar um pouquinho aqui com os irmãos nessa manhã, que ela quebrou ou furou a fila, ela quebrou o protocolo e ela nos dá um exemplo extraordinário. Ela nem tem nome aqui na Bíblia, não aparece o nome dela, só fala que uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia, não é? Em algumas traduções, ela chega na presença de Jesus. Ela vai nos dar algumas lições aqui, irmãos, e eu quero respeitar o tempo. Ela não entendia da lei mosaica, ela não ia na sinagoga, ela não ia no templo. Essa mulher, ela não conhecia os salmos. Ela não recitava salmos de Davi, mas essa mulher, ela foi à fonte da graça. O que importa para você não é você conhecer a Bíblia profundamente, não é você ser um teólogo profundo, apesar de que isso é muito bom, mas o que importa a você é conhecer Jesus Cristo. Na quinta-feira nós conversávamos aqui e às vezes nós deixamos de evangelizar porque às vezes nós não conhecemos muito bem a Bíblia, mas é bom que você saiba quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida. Porque quando você sabe quem é Jesus, não importa se você lembra de um versículo bíblico ou não, mas você diz assim, eu sei porque Ele fez isso na minha vida, eu sei porque Ele transformou a minha história, eu sei porque Ele tem sido fiel comigo. Então, vamos às lições que essa mulher nos dá. Essa mulher, ela descobre que Jesus está ali, e ela vai até Jesus. A Bíblia diz que ela foi até Jesus. Nós temos facilidade de nos desabafar no ouvido de alguém. No ouvido do esposo, no ouvido da esposa, no ouvido do amigo. A gente procura alguém, a gente tenta resolver o nosso problema, vai ao agiota, vai a alguém pedir emprestado. Temos facilidade em conversar com aquele que se diz nosso amigo. Mas temos uma dificuldade enorme de nos ajoelharmos e orar e nos despejar, nos derramar na presença do Senhor. Como seria bom se você entrasse na presença dEle e antes de falar com qualquer pessoa você chegasse e dissesse assim, Jesus, eu ainda não falei isso com ninguém, não falei com meu esposo, não falei com a minha esposa, não falei com meu amigo, nem coloquei ainda no Facebook. Mas eu quero já falar para o Senhor aqui, olha Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Se eu e você nos desabafarmos com Ele. Sabe por quê, irmãos? Às vezes Deus só está esperando você falar com Ele para Ele fazer aquele milagre que você precisa. Para Ele te dar aquela bênção que você tanto espera. Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, mas Deus não é entrão. Deus não é entrão, Ele quer que você venha a Ele. Se você não convida o Senhor, se você não pede para que Ele participe da sua vida, do seu problema, Ele vai ficar olhando, esperando você clamar, você chamar. Você não pede para Ele participar. Excluímos Deus da nossa vida, da nossa história, falando assim, não, eu sou inteligente bastante, não, o negócio é trabalhar, não, o negócio é fazer isso, e a gente fica amassando barro às vezes, e não sai do lugar, porque não levamos na presença do Senhor. O Senhor fala lá para uma das cartas do Apocalipse, não é? Da Ásia Menor. Eis que estou à porta e bato. Isso não foi para ímpio. Isso não foi para os homens lá de fora. Ele estava falando para uma igreja. Algumas vezes Deus está batendo na porta e nós não abrimos. Ele disse, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
e cearei com ele e ele comigo. Deus quer fazer parte da sua história, da sua vida, mas você precisa convidá-lo. É importante que nós saibamos disso. Vá a Jesus. Vá até Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma pessoa que foi até Jesus, conversou acerca de qualquer assunto, pediu dele qualquer tipo de intervenção, que ele não tenha entrado e mudado a história dessa pessoa. Leproso, cego, manco, coxo, aleijado, surdo, mudo, endemoniado, qualquer um que entrou no caminho de Jesus e convidou Jesus para fazer parte da sua história, Jesus entrou e mudou a sua história. Deus sempre tem uma palavra de mudança para a sua vida. Vai até Jesus, converse com Ele. Converse com Ele sobre as suas ansiedades. Quantas vezes durante esses dias eu tenho falado, Senhor, eu estou ansioso demais, tira essa ansiedade de mim. Jesus, eu preciso de um milagre, faz alguma coisa na minha vida. Quantas vezes eu estou andando, dirigindo por aí, e eu fico vendo gente olhar para mim assim, ou eles pensam que eu estou falando no celular, ou eles pensam que eu fiquei louco, um dos dois. Mas eu estou no celular, estou com Jesus, aleluia. Estou aqui, contato direto com Ele. Converse com Ele. Se você tratar com Ele, irmão, alguma coisa vai acontecer na sua vida, e eu garanto para você. Moisés conversou com Ele, tratou com Ele, e Ele com Moisés, o Mar Vermelho se abriu. Grandes milagres aconteceram. Josué tratou com ele e o Jordão se abriu. Josué falou com ele, o sol parou, a lua se deteve e Deus concedeu a vitória. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Qual é o seu problema? Isaías chega em Ezequias e diz assim: Rei, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E hoje de manhã eu preguei aqui. Preguei, né? Amém. Preguei aqui de manhã e depois eu fui ali e peguei na mão de um rapaz, apertei assim, falei, e aí, tudo bem? E dei uns tapas nas costas dele assim, né? Coisa que eu costumo fazer. E ele falou assim, olha, esse tapa foi quase tão forte quanto a sua mensagem de manhã. E eu falei, sabe por quê? Porque vocês querem mensagem que afaga o seu ego. A palavra de Deus para nós não é para trazer cosquinha para a gente, coceguinhas, para nos fazer mais felizes aqui na terra. A palavra de Deus veio para nos salvar, para nos transformar, para dar mudança de vida. O profeta foi em Ezequias e falou assim, Ezequias, arruma as coisas aí, põe tudo em ordem porque você vai morrer, tá? Tchau. Virou as costas e saiu. Não teve mais Isaías, ore aqui por mim, não teve nem ore por mim. Mas Ezequias virou para a parede e tratou com Deus. E ele começou a falar com Deus e dizer para Deus quem ele era, o que ele estava sentindo, o que ele estava passando. E Isaías está caminhando para fora do palácio e no meio do pátio, Deus toca em Isaías, fala assim, Isaías, aleluia. Fala Deus, acabou de dar uma mensagem de morte, não foi? Acabei, Senhor, volta lá e dá uma de vida. Diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele. Sabe por quê? Porque quando você trata com Deus, Deus muda a sentença sobre a sua vida. A sentença era de morte, mas Deus tem sentença de vida. Vai até Jesus. Vai até Jesus. Naamã se levantou, ou melhor, Amã, né? É Amã em português. Se levantou contra o povo judeu. Vai destruir tudo, fez uma jogada para que o rei assinasse e colocasse um decreto que todo judeu seria morto. Mas tinha Mardoqueu e tinha Esther. A Bíblia diz que Esther ficou até com medo, mas o Mardoqueu era muito ousado. E Mardoqueu, ele mandou um recado para a rainha Esther, disse assim, Esther, se você não falar, todos nós vamos morrer.
Todo mundo vai ser sacrificado. Mas, Esther, pensa bem, quem sabe Deus colocou você aí? Quem sabe você foi colocado aí nesse tempo para esse negócio? Aleluia. E a Esther criou coragem, conclamou um jejum nacional. E o povo entrou em jejum. E quando nós tratamos com Deus, o Senhor entra com providência. O negócio é tratar com Deus. Qual que é seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Onde é que está apertando? Vai à fonte, vai a Jesus. Aleluia. Jesus diz lá em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está ou que te vê em secreto te recompensará publicamente. Irmão, tem coisa que é só na oração. Tem coisa e tem momento que é só a oração que resolve. Eu falar, você falar, nada vai resolver. Mas quando você trata com Ele, vai à fonte, Ele resolve, porque Ele é Deus. Aleluia. Vamos seguir um pouquinho adiante. Essa mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: irmãos, primeiro ela vai à fonte, vai a Jesus. Depois ela faz algo que eu sempre falo aqui, que nós temos uma dificuldade enorme em fazer. A oração intercessória. Ela intercedeu por alguém. Com certeza aquela mulher tinha outras necessidades, mas o problema dela naquele momento era a filha dela. Era o problema da filha dela. Não era ela. Ela tinha um problema. Quantas vezes as nossas orações são tão egoístas e pensam só em nós mesmos? Mas interceder é colocar-se no lugar de outro. Interceder é orar pelo problema do outro como se fosse seu. É você tomar o problema do outro e suplicar como se ele fosse teu. Olha a súplica dessa mulher. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia de quem? De mim. Mas quem estava endemoniado? A filha. A lógica era: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. Mas não. O problema deixou de ser dela, da filha, e passou a ser dela agora. Agora ela estava intercedendo pelo problema que não era mais do outro. Agora ela tinha tomado o problema nas suas próprias mãos. Agora o problema passou a ser meu. O que é? O meu irmão está com um problema, eu vou orar como se ele fosse meu. Isso é oração intercessória. A gente pensa que oração intercessória é ficar só assim: ah, meu Deus, ajuda o irmãozinho, ajuda o Joãozinho. Não. Se você tomar aquele problema para você, você vai começar a clamar como se a dor fosse sua, como se a dificuldade fosse sua, como se o problema fosse seu, e aí Deus se move. O problema é que nós oramos pelos outros assim de passagem, não é? Tem misericórdia de mim. Agora você está com o problema. Agora o problema é seu. Por que é que, e isso aqui é interessante, por que existem mais cantores do que intercessores? Por que existem mais pregadores do que intercessores? Por que o ministério de louvor é muito maior que o ministério de intercessão? Porque a intercessão não aparece. Porque a intercessão é sentir o que o outro sente, mas é um ministério em secreto. Não é um ministério aparente. Intercessão é o ministério mais silencioso e mais poderoso da igreja. Se nós soubéssemos o valor da oração intercessória, nos cultos de oração aqui, essa igreja lotava. Essa igreja aqui enchia. Para começar, intercessor não diz que é intercessor. Eu sou no ministério de intercessão aí, hein? Sou intercessor, hein? Qualquer coisa, conte comigo. Viu? Meu cartão aqui, intercessor. Ninguém recebe consagração de intercessor.
Ninguém recebe credencial de intercessor. Ninguém faz site de intercessor. Ninguém grava CD nem DVD de intercessor. Não dá ibope. Intercessor é um negócio seu e Deus. Agora tem uma coisa. Você não é conhecido por ninguém. Multidão nenhuma conhece intercessor. Mas você é reconhecido e conhecido por aquele que responde às orações. O ministério de intercessão é um ministério que Deus conhece e reconhece. Ministério de intercessão é um ministério para ser ambicionado pela igreja. Nós temos pouquíssimas pessoas que nos procuram para cultos de oração. Pastor, vamos fazer mais culto de oração. Pastor, está faltando oração. Não. Está faltando um monte de coisa na igreja, menos oração. Isso é sério. Muitos ambicionam ficar famoso pregando. Muitos ambicionam ficar famoso cantando, profetizando, fazendo milagre, acontecendo. Agora, poucos se interessam por oração intercessória. Eu me lembro, irmãos, daqueles 4 sujeitos que levaram o aleijado lá para Jesus. Eles chegaram na porta da casa onde Jesus estava. A Bíblia diz que eles ficaram sabendo que Jesus estava lá. Eles pegaram o sujeito na cama, em 4, e levaram e não conseguiram entrar. Vai vendo o que é intercessão. Não conseguiu entrar. Tentamos aí, tá? Desculpa. Tem que se levar de volta para casa. Outro dia a gente volta. Quem sabe está mais vazio. Sabe como que é, né, Jesus? Ele está sempre por aí. A gente acha um outro dia para te trazer, beleza? Não. Aqueles amigos eram intercessores. Eles não desistiram. Nós desistimos das nossas orações. Nós desistimos de orar por alguém que nós achamos que é caso perdido. Aquele sujeito não andava, talvez não falasse, talvez não fazia nada. Os 4 amigos pegaram ele, levaram ele até lá, não deu para entrar, nós vamos achar um lugar. Tem uma escada aí? Escada? Para que escada? Vamos dar um jeito aqui, vamos subir no telhado. Mas rapaz, o que você vai fazer? Nós vamos destelhar a casa e descer ele vai ter um encontro com Jesus hoje. Essa pessoa vai encontrar Jesus hoje, porque quem encontra... Olha a certeza daqueles homens. Quem tem um encontro com Jesus tem a vida mudada. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer, mas vai acontecer. Aleluia. Eles sobem o sujeito, descem o sujeito, Jesus lhe perdoa os pecados, ele é curado. E os 4 amigos? Como que chamava eles mesmo? Os 4 amigos do sujeito? 4 amigos. Não tem nome. Intercessor não tem nome. Intercessor faz acontecer o milagre porque ele leva o sujeito na presença de Deus. Porque ele leva o sujeito lá nos pés do altar. Eu me lembro de um testemunho antigo que um pastor contou. Ele chegou de uma viagem, o filho doente, já passando, ele correu para o hospital com o filho. E ele está lá no hospital com o filho, e o filho passando mal, muito ruim, e diz que depois de algumas horas, do nada o menino fica bom e o médico não achou nada que o menino tinha. Ele falou, beleza, vamos embora. Foi para casa. Meses depois ele encontra uma irmã num dos congressos da vida aí, e a irmã fala assim, pastor, eu estava na minha casa cozinhando. É do outro lado do país, irmãos. Eu estava na minha casa cozinhando e o Espírito Santo veio forte em mim e falou, para de cozinhar e ora pelo fulano de tal, porque ele precisa de intercessão agora. E ela abaixou o fogo e continuou mexendo, como se isso fosse o suficiente. Deus falou para ela, não, eu te mandei parar de cozinhar e interceder, porque ele precisa de intercessão agora. É uma luta espiritual que ele está passando. A irmãzinha entendeu, desligou o fogo e entrou em intercessão. Deus agiu lá do outro lado do país, porque o nosso Deus é um Deus de milagres e Ele ouve o intercessor. Não é um ministério conhecido, mas eu e você precisamos ambicioná-lo.
Interceder é chorar pelo filho do outro como se fosse seu. Interceder é você ficar acordado enquanto o outro está dormindo. Interceder é sofrer a dor como se fosse a sua dor. É pagar o prato que você não comeu. É bem assim. É você pagar o preço por alguém que naquele momento não pode ou não tem forças para pagar. É você entrar no lugar dessa pessoa. Essa mulher sabia muito bem o que era interceder. Mas vamos caminhar. Terceira lição. Nós precisamos aprender a conviver um pouquinho com o silêncio de Deus. Quem aqui já viveu o silêncio de Deus? Só para eu saber. O silêncio de Deus, irmãos, é uma parte bem amarga da nossa vida cristã. É a parte mais terrível da nossa caminhada cristã. Você está no meio do campo de guerra, sofrendo bombardeio de todos os lados, a sua vida está de ponta cabeça. Você ora, 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 ora e Deus não fala. Deus não responde. Parece que Deus está mudo. Versículo 23 diz, Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus está andando, a mulher vem gritando atrás dele e ele não fala nada. Talvez ele nem olhou, ele deu uma olhadinha assim e ignorou. Ignorou. Muitas vezes nós oramos e Deus não responde. Você está no campo missionário, você está trabalhando para Jesus, buscando a presença de Deus, está com um problema enorme para resolver. Você ora a noite inteira, busca a presença de Deus, fala com Deus. Certo que de manhã Deus vai mandar uma resposta. No café da manhã você recebe a notícia que o negócio piorou. Mas Deus, era para ter melhorado. Nós precisamos aprender a conviver com esse silêncio. Não permita que o silêncio de Deus te tire da presença dele. Tem uma expressãozinha aqui, é meio ignorante, mas eu queria usar com você. E nós precisamos aprender, irmão, porque uma das coisas que eu tenho orado para Deus é para me ensinar um evangelho prático, não um evangelho de púlpito de igreja. O evangelho pregado no púlpito da igreja é muito bonito. Mas nós precisamos de um evangelho prático. E falando em palavras bem práticas, Deus não joga conversa fora. Quem joga conversa fora sou eu. Pergunta para minha esposa. Quem é tagarela somos nós, Deus não. Quem gosta de ficar falando pelo cotovelo somos nós, mas Deus não banaliza a sua palavra. Deus não banaliza a sua voz. Deus fala no momento certo. Você já teve circunstâncias que você abriu a Bíblia, leu e Deus não falou nada com você? E às vezes você procura uma palavra e não acha essa palavra. Às vezes você procura uma resposta e não acha essa resposta. Pelo menos não a contento. Porque Deus não fica soltando assim, ó. Não é caixinha de promessa. Deus não é caixinha de promessa. Deus fala quando nós precisamos. Deus fala aquilo que nós precisamos. E o silêncio de Deus não é sinal de abandono. Deus não abandona os seus filhos e Ele não te abandonou pelo fato de você não estar ouvindo a voz dEle. Deus ainda está no controle. Deus sempre nos surpreende com o seu silêncio. Ele está trabalhando em silêncio para te surpreender. Lembra de Lázaro? Marta e Maria mandam aqueles homens ou aquele mensageiro falar, olha, aquele que tu ama, o teu amigo, o seu amado, está enfermo, vai morrer. Jesus fala assim, tá bom, fala para elas que eu estou indo lá, mas não é para a morte não, fica tranquilo. Vai morrer não. Olha o abandono, olha o silêncio. O sujeito chega lá e deve ter falado para elas assim, ó, Jesus falou para você ficar tranquilo que não vai acontecer nada não. E Lázaro morre. Acabou. Tudo que eu cria, tudo que eu confiava, mas Jesus tinha um propósito.
Irmãos, até quando o negócio vira de cabeça para baixo, até quando Deus complica, é porque Ele quer fazer algo grande na sua vida. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos desesperarmos em Deus. Nós podemos nos desesperar com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, com Deus não. Porque Deus sempre vai falar na hora certa. O problema é que nós temos uma necessidade enorme de falar e ouvir resposta, né? As irmãs me desculpem, principalmente as irmãs. Às vezes minha esposa está falando alguma coisa para mim e eu estou quieto lá. Ela fala assim, você está me ouvindo? Você tem que falar pelo menos um né? Para a mulher saber que você está lá. Porque senão... E nós temos essa necessidade com Deus. Nós queremos ver Deus falar pelo menos estou te ouvindo. Tá? Mas às vezes Ele não fala. Às vezes Ele não responde. Dá um nó na garganta, né? Você ora, busca, clama, pede, se desdobra lá e Deus não responde. Mas o Senhor Jesus ensina a pedir e dar-se-vos-á. Você não pode parar de pedir, você não pode parar de clamar. Jesus está calado, Ele está trabalhando. Um dia desses alguém chegou em mim e falou assim, pastor, eu errei, eu acho que Deus está decepcionado comigo, porque eu tenho orado há tanto tempo aí, parece que Deus, me abandonou. E eu fiquei nervoso com essa história aí com Deus e andei falando uns negócios com Ele aí. E eu falei assim, não esquenta, Deus te entende. Deus te entende. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te entende. No seu desespero, na sua humanidade, Deus ainda te entende. Por mais que você tenha perdido a cabeça, Deus não perdeu você de vista. Ele não perdeu o plano dele para a sua vida. Ele te entende. Alguns já falaram, pastor, vou abandonar. Pastor, eu não aguento mais. Deus continua te compreendendo. Mas não deixe de falar com Ele, porque Ele, às vezes, fica em silêncio. Vamos seguir um pouquinho. Aprenda a lidar com os obstáculos. Essa mulher nos ensina a lidar com os obstáculos. Você nunca vai alcançar uma bênção sem obstáculos. Já percebeu que bênção é um negócio difícil de vir? Ela vem, mas sempre vai ter alguma coisa na frente. A criança ela não nasce sem dificuldades. Tem que vencer barreiras. A mulher, então, pelo amor de Deus, contrações, aquela dor toda. Mas depois vem a bênção. Não há terra prometida sem deserto. Não há dia sem noite. Não há só dia de sol. Existem dias de chuva também. E você nunca daria valor a esses dias de sol se você não conhecesse a neve que tem aqui. Os dias escuros daqui. Que 4 horas da tarde é noite e a neve empilha. E principalmente para as irmãs ou os mais velhos que têm que limpar a neve do quintal, é pior ainda. Então, quando vem o dia de sol, graças a Deus pelo verão. O povo espera o verão assim, desesperadamente. Deixa eu te falar uma coisa, você já caiu? Você só dá valor ao estar de pé quando você já caiu. Sabe por que tem gente que julga demais? Porque ainda não caiu, mas vai cair. E eu não estou profetizando porque eu sou ruim, que eu quero que aconteça desgraça na sua vida, não. Nós somos seres humanos. Eu falei aqui quarta-feira passada, aqui num momento de bate-papo nosso aqui, o Bruno estava ensinando e me deu a oportunidade, e eu falei que o processo de santificação não é completo. Como que Deus faz um negócio que não é completo? Não, não é porque Deus fez errado. É para a gente não se sentir super crente, super santo. Nós estamos em processo de santificação. Crentes confundem glorificação com santificação. Você só vai ser totalmente santo na glória com o corpo glorificado. Não vai pecar mais. Aqui, enquanto estamos nessa terra, estamos em processo. Você vai cair, irmão. Você não pode desistir diante dos obstáculos. Essa mulher nos ensina a vencer os obstáculos. Eles virão. E tem mais. Muitas vezes de onde você menos espera. Olha aqui essa mulher, versículo 23.
E os seus discípulos, chegando ao pé dele, ou junto dele, rogaram-lhe, dizendo: Mestre, despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. O senhor falou que não queria que ninguém soubesse que o senhor está aqui. Agora vem essa mulher aí fazendo um escândalo terrível. Manda essa mulher embora. Se livra desse negócio aí, né? Olha o escândalo que ela está fazendo. É incrível como às vezes quem deveria te ajudar são aqueles que vão tentar te impedir. Como muitas vezes os discípulos tentaram fechar a porta da graça para muitos. Como muitas vezes os discípulos foram protetivos, né? Não, isso aqui é nosso. Os guarda-costas de Jeová, né? Você termina de orar, levanta daquela oração com a sensação de vitória. O abençoado que está do seu lado fala assim: é seu filho, né? Aquilo ali, só Deus ou a polícia mesmo, viu? Te joga aquele balde d'água na cabeça. Você está orando por uma filha, orando por um marido, orando por uma esposa. Você ouve alguém fofocando de você. Você viu o marido da fulana? Você viu o filho da ciclana, a filha do ciclano, fazendo isso. Eu vi lá, olha, estava... Você fala: meu Deus do céu. Os crentes que deveriam estar orando para Jesus salvar, para Jesus fazer, para Jesus cuidar, são aqueles que impedem você de chegar junto à fonte, ou que tentam te impedir. É incrível como essas pessoas podem nos desanimar. No ministério nós encontramos obstáculos. Às vezes você sabe que foi chamado e alguém impede o seu chamado. Mas ninguém pode impedir o chamado de ninguém. Ninguém pode impedir o chamado de ninguém. Você precisa entender que os obstáculos fazem parte da trajetória cristã na terra. Você precisa entender que você não pode desanimar, porque tudo vai dar certo com Jesus. Quando você chegar até Jesus, Ele vai te abençoar. Esses seus obstáculos, essas suas lutas, fadigas, conta no currículo. Deus vai endurecendo o seu casco, aí o seu couro das costas. Você vai ficando mais forte. Você apanha hoje, apanha amanhã, está de pé, cai agora, levanta amanhã. Tem luta para alcançar qualquer bênção na sua vida, mas a bênção virá. São obstáculos, mas você chega lá. Se você perseverar, você chega lá em nome de Jesus. Não fuja, irmãos, de nenhuma situação, porque você encontrou obstáculo. Deus deve ser o seu alvo. Jesus deve ser o seu alvo. Quando alguém te cercar daqui, corta dali. Quando alguém te cercar dali, corta por trás. Mas você precisa chegar em Jesus. Você precisa chegar até Jesus. Você quer um milagre? Você precisa saber que é em Jesus. Não vai dar certo, está errado, vai fracassar, vai se frustrar. Deus é minha meta, prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Meu alvo é Cristo. Clamor. Os discípulos disseram assim: Jesus. Ela vem gritando, ela vem clamando. Eu falei aqui hoje de manhã que eu não mudo a voz para falar com Deus. Eu não mudo a voz para fazer anúncio de trabalho na igreja. Irmãos, teremos aqui uma grande conferência, você é o nosso convidado especial. Eu sou eu. Não adianta você ir para Jesus com essa sua retórica, com essa sua, oh, grandioso e eterno, soberano, grande Deus. Nada disso. Amém, se você está adorando a Ele, glorificando o nome dEle. Mas nós precisamos entender que em alguns momentos você tem que descer do salto.
descer do pedestal. A Bíblia diz que essa mulher, ela vem clamando, ela não está nem aí com ninguém, se alguém vai ouvir ela falar errado, certo, se ela fala bem português, se ela não fala, se ela é uma boa teóloga, se ela não é, se ela sabe a Bíblia ou se ela não sabe, ela vem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela perdeu a linha, perdeu a compostura, mas ela clamou a Jesus. Não, Jesus é Jesus, rapaz. Se comporte, homem. Sim, Deus quer ordem no seu culto. Mas você tem hora que tem que se rasgar diante dele. Foi Joel quem disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o Senhor. Tem hora que você não pode ficar com muito tato, você tem que chegar nele e se derramar na presença dele. Davi, no seu momento de maior turbulência, quando ele sofreu uma queda no ministério dele, ele disse: Senhor, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O coração quebrantado, o coração contrito, ele incomoda Deus. É o mesmo que dizer: não precisa falar bonito para me convencer. Sabe por quê, irmão? Pai é pai, mãe é mãe. E deixa eu te falar, você é filho. Sabe quando você queria pedir alguma coisa para o seu pai? Tem alguém até hoje que pede assim, dá uns rodeios, né? Os filhos dão uns rodeios para falar com a gente, né? Você lembra quando você sabia que aquilo era difícil do seu pai te dar? Então você criava uma história de cobertura, um jeito de fazer ele te convencer ele. E aí você ia. E aí você chega lá perto e começa com aquela história toda, aquele blá 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 todo, e seu pai olha para você e fala: o que você quer? Sua mãe olha para você e fala logo, pede logo o que você quer. É mais ou menos assim com Jesus. Às vezes a gente fica com um revolteio todo, e quando você chega perto de Deus, Ele já sabe. Então a palavra dele para você hoje é: o que você quer? Pede logo. Para de fazer rodeios. Você tem que clamar na presença dele. Rasgar o seu coração na presença de Deus. Porque se você rasgar o seu coração na presença dele, pode ser de madrugada, de dia, bem arrumado, mal arrumado, vestido, pelado, do jeito que você tiver. Se você entrar na presença dele, meus irmãos, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. O Espírito Santo, ainda que você não saiba como pedir, ele intercede por você, até com gemidos inexprimíveis. Hoje eu não tenho palavra para falar com Deus. Hoje eu só estou chorando na presença dele. O Espírito leva lá. Está vendo o coração dele? Está vendo o coração dela? Ele está querendo dizer isso, Pai. Olha, ele está precisando disso, ele está precisando daquilo, ela está precisando disso, ela está precisando... E ele fala na presença de Deus e o Senhor te responde. Estou terminando, preste atenção mais um pouquinho. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu já te falei, ela não era da linhagem de Abraão. Jesus está dizendo aqui que ele foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era da casa de Israel, então Jesus está dizendo assim: olha, eu não tenho nada a ver com o seu problema. Não vou me envolver com você. Veio para o que era seu. Eu não fui enviado para você. Eu fui enviado para o meu povo. Mas sabe o que é extraordinário nessa mulher? Jesus ignora ela. Os discípulos vão contra ela. Mas quando Jesus fala isso aqui, dá uma paulada nela, eu e você íamos embora, irmãos. Eu e você não iríamos ficar. Tem gente que sai da igreja porque a palavra do pastor foi mais dura. Imagina Jesus falando com você. Não tem nada a ver com você, não. Sai fora daqui. Ela não. Quando ela tomou esse banho de água fria de Jesus, sabe o que ela fez? Se prostrou nos pés dele. A Bíblia diz que ela o adorou. Ela o adorou. Jesus fala para você: não vou fazer, você se dobra na presença dele. Eu vivo dizendo isso aqui. Servir a Deus e adorar a Ele quando Ele faz o milagre é a coisa mais fácil do mundo.
Jesus, eu preciso de uma cura. Pum, curou. Nossa, ele cura mesmo. Jesus, olha, a conta estourou, o negócio enrolou, preciso de um milagre, abre uma porta, um trabalho. Jesus abre a porta do trabalho extra, você ganha lá um dinheiro extra, pum, cobre a conta. Nossa, é bênção, glória a Deus. Irmãos, tem um milagre para contar aqui, vem para a igreja testemunha. Aí acontece alguma coisa na sua vida, você vem e ora, nada. Pede oração na igreja, nada. Põe o nome no boletim, nada. Vai lá no profeta, nada. Vai lá na profeta, nada. Vai lá no fulano, nada. Nada acontece. Mas você chega aqui e fala, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te louvar e não importam as circunstâncias. Eu te louvo pelo que tu és e não pelo que tu dás. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Eu te adoro. Eu vou continuar te servindo a despeito do Senhor fazer ou não. Se tu fizer, tu és Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus da minha vida. Quando Jesus falar para você, eu não tenho nada a ver com o seu problema, você continue adorando a Ele. Continue adorando a Ele. Irmãos, nós precisamos nos converter. Não dá só para cantar, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Não dá só para a gente chegar aqui e viver uma vida cristã meio que assim, duvidável. A vida cristã precisa ser prática. Aí Jesus fala para ela assim, olha, eu entendo que você está adorando. Eu até gosto dessa sua atitude, mas eu não posso pegar o pão da mesa dos filhos e dar para você que não é filha. Já chama de novo de não filha e fala que não vai tirar dos filhos para dar para quem não é filho. Aí ela fala assim, eu sei, Senhor, eu entendo, Senhor. Aí essa mulher, ela é de uma humildade. Ele fala assim, eu não posso pegar da mesa e dar para os cachorrinhos. Os intérpretes da Bíblia, os grandes teólogos, dizem que essa era uma forma carinhosa de chamar o gentil, de cachorro. Pode ser carinhoso, irmão, mas é cachorro, né? Não come sentado na sua mesa. Alguns aí comem, né? Mas é cachorro. Pode ser carinhoso como for, mas come ração. Não come da sua lasanha. E Jesus está falando de exatamente isso. Não vou pegar a bênção dos filhos de Israel e dar para você, cachorrinho gentil. E ela diz assim, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, ela se põe na posição de cachorrinho, humildade. Outra lição aí, essa mulher foi humilde demais. E foi inteligente, diz assim, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso é inteligência. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, não, Senhor, eu não quero do que o Senhor tem para eles. Eu quero só o restinho. Eu quero só a migalhinha, aquilo que vai ficar perdido mesmo, me dá. Vai cair no chão mesmo. Deixa eu pegar a migalha do chão. Sabe por que a gente não recebe, irmãos? Porque tem que ser nos nossos moldes. Jesus, eu quero esse milagre aqui, ó. O Senhor vai ter que fazer assim, assim. E nós queremos ensinar Jesus a fazer milagre. Ensinar o padre a rezar a missa, né? A gente quer ensinar Jesus como que ele vai operar na nossa vida. Essa mulher, ela chega e fala assim, não, eu não preciso da bênção do filho, eu quero aquela que tem para o cachorrinho mesmo, porque Deus sempre tem uma bênção para aquele que se aproxima dele. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que se aproximam dele, daqueles que buscam a sua face. Eu não vim pedir o banquete, eu vim pedir o resto, a migalha. Eu não vim pedir para o Senhor tomar dos outros para mim, porque tem gente que fala assim, isso é inveja, irmãos. Tira dele para dar para mim. Ah, se aquilo fosse meu. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse... Se fosse eu no lugar dela. Se fosse eu no lugar dele. Não, senhores. Deus tem um lugar para ela e tem um lugar para você. Deus tem um lugar para ele e tem para você também. Você não precisa estar no lugar de ninguém. Deus tem o seu lugar. E ela, na humildade dela, tocou o coração de Jesus.
mexeu na alma dele, no espírito dele, alcançou o coração do autor e consumador da fé. Olha, meus irmãos, não foi qualquer um. O autor e consumador da fé diz: ó mulher, grande é a tua fé. Foi o Criador da fé que fez isso, que falou isso. Grande é a tua fé. Irmãos, não foi o pastor, não foi o missionário, não foi o obreiro, foi Jesus que elogiou a fé daquela mulher. Grande é a tua fé. A fé, irmãos, leva a fazer coisas que a lógica humana te impede. E eu vou terminar agora. Mas a fé não é matemática. A fé não é lógica. Se fosse lógico, se fosse matemático, não era fé. Eu preciso comprar um carro de 20 mil e eu tenho 19.500. Eu não preciso de fé. Desculpa. Ou eu preciso comprar um carro de 20 mil, mas o meu crédito é de 40 mil. Eu não preciso de fé nenhuma para isso. E eu só estou usando uma lógica matemática para você entender. Fé é assim, o médico falar para você, não tem mais jeito, é só Deus. Aí é fé. É você olhar e ver o filho perdido e você continuar abençoando e falando, ele será um grande homem de Deus. Ela será uma grande mulher de Deus. Ela é uma grande mulher de Deus. Isso é fé. Falar do seu filho dentro da igreja é fácil. Abençoar o seu filho lá fora, perdido, entre aspas, no mundo, é que é difícil. Mas você tem que ter fé, porque o Senhor nos chama para termos fé e exercitarmos a nossa fé. A fé, como eu disse, não é lógica. Agora, as mulheres têm um pouco mais de disposição que os homens em ter fé. A maioria delas, pelo menos. A maioria dos homens são muito mais assim, racionais, né? As mulheres são mais emotivas e, portanto, mais suscetíveis ou mais sensíveis à fé. Os homens são mais fechadão, preciso, que as coisas um pouco mais tranquilas, né? Às vezes essa ordem ela é invertida. Mas nós precisamos começar a exercitar a nossa fé. Nós precisamos começar a exercitar a nossa fé. Comece a surpreender pessoas ao seu redor com a sua fé. Comece a surpreender Deus com a sua fé. Jesus foi surpreendido, eu posso dizer assim em termos humanos, pela fé daquela mulher. Eu tenho certeza que ele foi lá para nos deixar uma lição. O problema é que nós estamos na igreja, professamos fé, mas queremos andar por vista. Você precisa começar a dar passos de fé na sua vida. Você precisa começar a dar passos de fé no seu caminhar cristão. Ver a coisa acontecer para depois falar que você tinha fé é fácil. Pisar no Jordão com ele aberto é fácil. Pisar no Jordão com ele fechado e com a corrente a todo vapor é que é difícil. Nós precisamos começar a descer do barco e andar sobre as águas. Nós precisamos começar a andar por fé realmente. É quando tudo dá errado que o Senhor espera que você tenha fé. Essa mulher, ela cortou a fila, como eu disse lá no início, por causa da fé dela. Ela sabia com quem ela estava falando. Hoje eu perguntei para a igreja de manhã, você conhece Jesus? E todo mundo disse sim. E eu perguntei, Jesus te conhece? Aí você vai falar para mim, como a maioria, claro, Jesus conhece todo mundo. Jesus te reconhece como ovelha? Será que Ele olha para nós e reconhece-nos como ovelhas, andando pela fé, seguindo a Ele? A resposta de Jesus para essa mulher foi, ó mulher, grande é a tua fé. Vai em paz e seja isso feito conforme tu desejas. Essa é uma das vezes em que Jesus cumpre
por completo o desejo de alguém. Eu falei aqui que muitas vezes nós queremos do nosso jeito. Mas se você começar a exercitar a sua fé, for submisso a Deus, andar nos caminhos dele, aprender um pouquinho com a humildade, com a persistência dessa pessoa, clamar, interceder, você vai ver que Jesus vai fazer na sua vida. Não era para agora. Era só para depois dos judeus, mas ela fechou, ela cortou a fila. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Quer ver Jesus trabalhando mais na sua vida? Ande mais por fé. Comece a falar com Deus e realmente as suas palavras sejam aquilo que você disse. Comece a dizer assim: Senhor, me dê oportunidade para falar mais do seu amor. E comece a esperar que no seu dia pessoas cruzem o seu caminho precisando de ouvir de Jesus. E quando essas pessoas aparecerem, não trava. Comece a falar do amor de Jesus. Você vai ver grandes coisas acontecerem. Comece a ter... Esses dias eu estava com a minha esposa vendo uma lista de grandes roqueiros nacionais e internacionais que aceitaram Jesus. E a Vivian falou assim: esse cara era doido. E ela mesma disse assim: alguém teve coragem de falar de Jesus para ele. Essa é a nossa visão. Aquele ali não, aquele ali é doido. Aquela ali não, aquela ali é perdida. Esse aqui não presta. E nós vamos classificando as pessoas para Jesus. Ele não precisa do seu rótulo. Ele não precisa que você rotule ninguém para ele. Ele olha para todos com a mesma misericórdia que ele olhou para você. Lembra de onde você saiu e saiba onde você está. Se você está aqui, é por misericórdia, porque ele te alcançou pela graça. Amém? Fique de pé e vamos orar. Vamos orar. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que esta palavra venha enriquecer a nossa fé. Que nós possamos, no nome de Jesus, sermos impactados pelas grandes coisas que o Senhor vai fazer em nosso meio. Pai, eu te louvo. Eu te louvo pela tua igreja. Eu te louvo, Senhor, pela tua casa, pela tua obra. Eu te louvo pela vida dos teus filhos. Eu te louvo pela vida de cada um que aqui está. Senhor, como é bom estarmos em comunhão com os irmãos. Pai, mas nessa hora onde a tua palavra foi pregada, onde a tua palavra, Senhor, que não precisa da minha ajuda para nada, foi ministrada. Senhor, eu te peço que essas lições, que esses ensinamentos que essa palavra nos traz, entre nos nossos corações. Que nós, ó Deus, possamos crer nesta palavra, abraçar essa palavra, tratar diretamente contigo, Jesus. Sermos maiores intercessores, melhores intercessores. Sermos, Senhor, pessoas que clamem ao teu nome, que busquem a tua face, que possamos ir direto à fonte que é Cristo. Pai, no nome de Jesus, fale conosco, nos mantenha de pé. Oh, meu Deus, e quando o teu silêncio nos incomodar, ó Deus, que nós possamos te adorar. Quando o Senhor falar o contrário, que nós possamos te adorar. Nós possamos entrar na tua presença, Senhor, sempre com adoração, te buscando e te exaltando, porque nós precisamos de ti. Pai, cumpra o teu querer em nossas vidas. Ensina-nos a olhar e ver, pela fé, os grandes milagres que o Senhor tem para nós. Pai, alguns sonhos, algumas visões, alguns desejos do nosso coração, continue cumprindo, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome somente. Pai, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por essa família. Continue a abençoar cada um individualmente. Continue a abençoar os departamentos dessa igreja, as crianças, o coral. Oh, meu Deus, os irmãos, as irmãs, todos aqui, Senhor, sejam bênção nas tuas mãos. No nome de Jesus, leva-nos em paz, para a honra e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.